Tá solto na amplidão. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Hoje nós temos o relato da professora Lenir, da Universidade Federal do Litoral do Paraná. É o nosso 5º episódio do Memoriane e hoje ela vai relatar a sua história, os seus momentos como educadora, como pessoa, e nós vamos ouvir. É com você, Lenir. Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês, que bom poder compartilhar um pouco da minha trajetória. Eu acredito que quando a gente compartilha a nossa história de vida, na perspectiva profissional ou pessoal, sempre a gente pode até inspirar ou evitar que as pessoas tomem determinadas atitudes em função de ouvir, né, ou de tomar algumas atitudes sim ou não, em função de até se identificar com algumas questões que envolvem a vida profissional ou pessoal. Bom, eu comecei na educação com 19 anos. E aí eu encerrei a minha carreira institucional ano passado. No início da pandemia eu me aposentei, mas não me aposentei da educação e nem das questões sociais por conta de que isso me move há muito tempo e vai continuar me movendo até o dia que eu fizer minha passagem nessa terra. Bom, eu começo falando um pouco do meu percurso, colocando uma frase da Marie Curie, que me identifico bastante. Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Então, isso para mim, em casa, na minha história pessoal, o que meus pais passaram, né, para mim, sempre foi muito importante, né? Sempre ter a preocupação com o outro, com os outros, e não fazer algo só apenas egocentricamente. Então, acho que uma das questões bem importantes da vida nossa é a educação que a gente recebe em casa, né? Dos pais, dos amigos próximos. Ela é carregada de valores, né? E aí a gente se constitui de modo que a gente possa dominar a serpente que nasce dentro da gente. E se a gente não for educado, evidentemente, a gente vai ser mais egocêntrico, enfim. Então, a educação já encanta logo que a gente nasce, né? Então, eu coloco algumas imagens para vocês terem um pouco de noção da minha trajetória. Eu sou vítima também fui, né, vítima de poliomielite, tenho sequela em 2 pernas. Desculpa, o meu dogzinho tá latindo aqui. Darwin. E aos 2 anos, eu morei muitos anos em Cascavel, no oeste do Paraná. Lá eu fiz a minha formação em ciências biológicas e me formei aos 21 anos. Me tornei professora antes mesmo da formatura, por conta de que eu trabalhava num colégio de freira como secretária. E aí elas me convidavam para substituir professores, então eu sempre atuei na educação desde que eu comecei a trabalhar fora de casa. E aí, um convite aqui, outro convite ali, e eu fui entrando de cabeça nessa profissão. Na verdade, não foi uma profissão que eu escolhi, porque devido às condições sociais, né, da minha família, o desejo era ter uma profissão que desse bastante rendimento para que a gente pudesse sair da pobreza. E sempre, né, a gente ouvia até hoje, né, que profissão de professor ganha muito pouco, que não dá conta, né? E, enfim, a gente queria sair da pobreza e eu não ambicionava ser professora, mas a profissão me escolheu e eu brinco que bom, né, que eu me tornei acho que eu fiz menos mal para os estudantes do que alguns, né, podem fazer, porque a gente lê histórias de vida de pessoas que tem muitos traumas, né, educacionais em função de professores que não gostavam do que estavam fazendo. Mas, enfim, eu me apaixonei e fui seguindo em frente.
Me tornei mãe aos 22, me separei aos 26, aos 28 eu fiz concurso público e era efetiva na educação pública do Paraná. Depois, tinha muita ambição de estudar mais, eu sempre fui muito curiosa e tinha muita vontade de estudar mais. E quando eu estudei para os concursos, eu lia muito filosofia, didática, toda essa sociologia, e eu percebia que faltava muita coisa para eu entender o significado da educação, e me incomodava o tipo de educação, estudantes enfileirados, professor com né, mais autoridade, menos... Enfim, era o que se sugeria que a gente fizesse, né? E isso sempre me incomodou, e eu queria estudar mais, só que a gente não tinha condições de ser liberado para estudar pelo governo do estado do Paraná, né? Só se liberava sem remuneração. Ou você fazia os cursos paralelo ao trabalho, mas eu trabalhava 40 horas, 60 horas em escolas, e aí não tinha condições. E aí a porta do concurso para o Cefet Paraná foi bem importante, porque eles, como é federal, fazem liberação para estudos, né, mantendo o salário, enfim. E aí eu ingressei e com 2 anos de instituição eu já estava fazendo mestrado, logo depois do doutorado. Deixa eu passar o próximo slide. Então, foi bem importante, porque eu fiz concurso, apesar de ter só a licenciatura na época, para o ensino superior. E ao entrar em contato com uma grande diversidade de pessoas formadas e com uma formação bem melhor que a minha em vários aspectos, principalmente na questão mais das áreas de humanas, me promoveu, né, uma formação emancipatória coletiva, no sentido de que nós nos ajudávamos, né, muito. Nós estudávamos juntos sábado, fazíamos seminários. Eu lembro que o primeiro livro que a gente discutiu foi Ideologia Alemã, e para mim era muito difícil compreender aquela leitura. Mas foi muito interessante aos poucos o quanto eu fui me aprofundando e me compreendendo como pessoa, o meu lugar no mundo. E aí as incomodações com relação à forma de trabalhar a educação só pioraram. Cada vez eu fui me sentindo mais incomodada, porque eu percebia que os currículos, que a escola, né, que estava muito tradicional, não levava muito em consideração os sujeitos, enfim. Mas eu tinha assumido uma cadeira de botânica, e aí eu tive necessidade de fazer mestrado em botânica na época, porque eu trabalhava em curso de licenciatura em ciências e agronomia. Então, eu fiz o meu mestrado em botânica para resolver as questões para dar conta da área técnica, né, para os cursos que eu trabalhava, mas aí no doutorado eu pensei, eu não vou mais ficar estudando essas questões técnicas, eu quero me entender como educadora, eu quero contribuir para melhorar a educação no país, e aí meu doutorado foi sobre ensino de botânica para trazer para o contexto, né, o que eu trabalhava, que era a disciplina que eu tinha de responsabilidade, e refletir mais sobre as questões educacionais. Aí eu fui apresentada ao Edgar Morin, ao Rubem Alves, e aí vocês já imaginam o que nó que vai dando na cabeça da gente, né, ao entrar em contato com essas leituras, porque eu também, quando eu cheguei no doutorado, eu tinha uma linha mais ortodoxa, baseada no materialismo histórico dialético, então... em algumas coisas, o materialismo histórico dialético, ele é muito inflexível, né, não leva muito em consideração algumas questões didáticas, e aí o Edgar Morin e o Rubem Alves trouxeram essa leveza para o meu trabalho, e foi nesse momento que eu conheci também o Valdo Cavalé, que é o grande protagonista da UFPR Litoral, né, ousado protagonista, e a partir desse momento, ou seja, foi em 2000 que eu comecei meu doutorado, então nós já nos conhecemos há 20 anos.
E aí, a partir desse momento que eu termino o doutorado e volto para a universidade trabalhar para o Cefet, na época, que já tinha sido convertido em Universidade Tecnológica, eu volto e os estudantes de agronomia com quem eu trabalhava, um primeiro slide que eles fazem um seminário e me apresentam é de um avião passando veneno. E aí eu fiquei muito indignada e fui tentando fazer algumas mudanças curriculares com os meus colegas e tentando fazer projetos. E é muito difícil, dentro de um curso como agronomia, você conseguir fazer mudanças significativas por conta do agronegócio, né? E aí eu voltei em 2013 e comecei a ficar incomodada, infeliz, né, não me sentia realizada. Eu trabalhava no primeiro ano e daí aqueles alunos que passaram, que projetaram o avião passando veneno, eles eram estudantes que tinham sido meus alunos, né, no primeiro ano de agronomia, e eu vi que não tinha acontecido, não parecia que o que eu tinha feito não tinha tido significado, né, não tinha, porque eu sempre tive um pé bem forte na questão ecológica, e então me incomodava muito a forma como a agronomia trabalhava, né, as questões do meio ambiente. Enfim, aí resolvi investir e vir para o UFPR Litoral, trabalhar junto com o Valdo nesse novo projeto ousado que ele havia começado em 2005. Então, mas isso depois de alguns anos de volta, né, porque a gente também tem aquele compromisso de pagar o tempo que a gente fica fora estudando. Tinha ficado 3 anos e meio fora, cumpri o tempo e depois eu fui pensando na minha mudança e fiz a redistribuição, que a gente chama, para o UFPR Litoral. E aí foi algo impressionante e incrível na minha vida, porque tudo que eu tinha estudado e pensado, e os desejos de fazer uma educação diferenciada, eu pude fazer na UFPR Litoral. Então, tinha muitos pares, uma parceria muito grande, e nós podíamos ousar e fazer, porque o Valdo, como diretor, ele aceitava muito as nossas investidas, né? E ele estimulava, incentivava. E aí, nesta instituição, eu, na coordenação, pude construir junto com os estudantes e com os meus colegas o projeto político-pedagógico do curso de licenciatura em ciências. E este projeto foi um projeto que funciona até hoje, indisciplinar, por módulos, por projetos, a principal metodologia. Não tem disciplinas comuns que existem nos cursos de licenciatura, como botânica, zoologia, química, física, né? Os projetos que dão conta, demandam os conhecimentos, os instrumentos que você precisa estudar durante o semestre. Foram 10 anos de atividade extremamente ricos, além do projeto político-pedagógico proporcionar para a formação profissional um currículo, espaços, né, de interativos, de construção de projetos. Também existe no projeto, que é geral, que é a base da UFPR Litoral, interações culturais e humanísticas e projetos de aprendizagem. Então, nós tínhamos 3 vezes por semana a parte profissional, que seriam os módulos da formação profissional do curso, 2 vezes por semana. Então, 1 vez por semana, interações culturais e humanísticas, e outra vez na semana, projetos de aprendizagem, que cada estudante construía o seu próprio projeto para aprender e para resolver alguma questão, e de preferência envolvendo a comunidade, fazendo alguma coisa que gerasse algum benefício para o desenvolvimento territorial. Uma questão que sempre me incomodou muito quando eu atuava no Cefet era que a gente não trabalhava com estudantes oriundos de periferia. O vestibular era muito concorrido, era desleal até, né? E aí os estudantes que acessavam os cursos, o curso de agronomia, principalmente, que era um curso diurno, integral, eram estudantes que no segundo ano já estavam chegando de carro para a universidade.
Tinham cursos noturnos também, mas para a classe trabalhadora, mas eram também cursos de administração, né, outros cursos. A licenciatura eles fecharam rapidamente quando eles assumiram lá em Pato Branco. Eles assumiram uma instituição que era mista, né, municipal, e ao mesmo tempo também cobrava uma certa mensalidade dos estudantes. E aí eles encerraram as licenciaturas e atendia a classe média, de modo geral. E eu sentia sempre que uma necessidade de poder possibilitar que pessoas que tivessem poucas condições ingressassem na universidade, né? A gente vê o número de pessoas que acessam o ensino superior no Brasil ainda é muito limitado. Melhorou muito, né, nos últimos anos, mas ainda é bastante escasso. E na UFPR Litoral, eu entrei em contato com os alunos reais, né? Com os alunos que viviam num espaço do Paraná, alijado de desenvolvimento, né, só com área de serviços, pessoal usando a praia naquele tempo, no momento em que só para usufruir, e você vê o Paraná surgiu em Paranaguá, e o litoral do Paraná pouquíssimo desenvolvido, né, uma preocupação ínfima com os moradores permanentes. E aí eu pude entender realmente o que significava esse grupo de pessoas, né, de estudantes reais que têm seu modo de vida com bastante dificuldade. Filhos de pescadores, muitos filhos de zeladores de prédio, muitos zeladores de prédios, enfim. Nós saímos para divulgar vestibular, conversávamos diretamente com os estudantes que faziam o ensino médio, nós fazíamos feira de profissões, tem uma foto aí que vocês podem observar no slide, os estudantes podiam levar os filhos recém-nascidos para a universidade, se eles não tivessem com quem deixar, a gente recebia, ajudava a cuidar, nós íamos para as escolas, aí tem fotos, essas fotos que aparecem os estudantes, a gente estava na Escola Paulo Freire, em Pontal do Paraná, o estágio dos estudantes na licenciatura já começava no segundo semestre, então nós fazíamos muitas atividades nas escolas, nas associações de bairro, ou seja, vivenciávamos a prática social de fato, né, e instrumentalizávamos em sala de aula para tentar pensar nos problemas reais da população do litoral, enfim. Foi uma experiência muito gratificante e de muito aprendizado. Aqui mais algumas imagens de momentos com estudantes, tem alguns na associação de moradores, outros na própria universidade. Eu tenho muita gratidão por todos esses queridos que passaram pela minha vida, aprendi muito com eles. Outras experiências muito significativas foram as experiências de interação cultural humanística. Essas senhoras que vocês veem na foto são artesãs do município de Morretes, e que durante 3 anos nós trabalhamos com os estudantes e com elas. Essa que está de óculos ao meu lado é a Dona Elza. A Dona Elza, ela é artesã desde criança, com cipó, trabalha com cipó, e a gente fez um trabalho com ela, inclusive de gestão da produção dela. Ela ganhava menos por hora do que uma diarista, porque ela não levava em consideração o tempo de coleta e de tratamento do cipó, que tem que ser na lua tal, ela tinha que pagar uma pessoa para levá-la, para fazer a coleta, depois tratar, limpar. Ela só levava em consideração o tempo que ela usava para trançar o cipó. A gente começou a trabalhar com ela e perguntar para ela quanto tempo que ela gastava. Ela falava, faço uma cesta em um dia, dependendo do tamanho, algumas coisas menores em 1 hora, e relatando, e ela, mas tá, e o tempo que a senhora leva para colher, como é que é a colheita do cipó, como é que, aí, então a gente trabalhou com eles, toda essa questão da gestão do trabalho deles, né, da valorização, e aí, ao mesmo tempo, a gente aprendeu muito com a Dona Elza, porque a Dona Elza conhecia as plantas de uma forma espetacular, e aí uma estudante de ciências, na época, a partir do seu projeto de aprendizagem, ela fez
um catálogo para a Dona Elza, porque a Dona Elza usava uma pasta, inclusive essa pasta está bem na minha frente aí na foto, com fotos de revista de produtos artesanais. E aí ela imitava fazia parecido, né? Mas ela não tinha foto dos próprios trabalhos dela. Aí essa estudante fez um catálogo, nós fizemos uma impressão grande para ela e demos de presente para ela, contamos a história de vida dela no catálogo. Então, são essas questões que fazem sentido numa educação de fato, né? É você ter condições de estudar a realidade, de estudar até tecnicamente, por exemplo, a estudante aprofundou os conhecimentos sobre botânica, mas junto com a Dona Elza, na perspectiva da etnociência, né? Então, dá muito mais sentido, né, a educação. Enfim, aí eu até coloco eu reli recente a biografia da Michelle Obama, e é bem interessante, porque quando o neoliberalismo, ele estimula muitas pessoas a elas terem sucesso, a conseguir o seu lugar, a estudar, né, a conseguir um trabalho e lutar por si, independente de quem esteja na sua frente, né? Mas, além da gente conseguir as coisas para a gente, que vem, no meu caso, de uma origem humilde, né? Uma origem pobre, com muita dificuldade, que seria não ficar empacado naquele lugar, né, naquela classe social que você nasceu, você pode muito significativo você ajudar a desempacar as pessoas, o lugar. Então, o litoral do Paraná estava empacado há muitos anos. Com a chegada da UFPR Litoral, ele está desempacando. E outras pessoas estão desempacando também. Enfim, a questão da comunidade, para nós, né, sempre foi muito importante na UFPR Litoral. Então, nós desenvolvemos inúmeros trabalhos que, se vocês tiverem mais curiosidade, eu tenho meu memorial publicado no site da universidade, vocês podem checar lá para conseguir mais algumas informações que eu não vou conseguir falar tudo hoje aqui para vocês. No caso, um trabalho muito bacana que eu fiz no último semestre que eu estava lá foi trabalhar com tecnologias sociais junto com a Associação de Moradores do Bairro. O tema era Sociedade e Ciências e Ensino de Ciências, e nós fomos para uma parcela da sociedade que realmente é importante, né, que é a maioria da população brasileira que vive em periferia. E aí nós trabalhamos junto com os moradores, que tecnologias sociais, a partir das ciências, eles precisavam, né, naquele momento. Fizemos muitas rodas de conversa, muitos momentos juntos, e os estudantes, ao final do semestre, tinham implantado uma caixa d'água para coleta de água da chuva, porque na associação de bairros, porque era muito cara o valor da água para eles pagarem. Também uma questão ecológica importante. Eles fizeram uma biblioteca para as crianças, fizeram um banheiro com acessibilidade para pessoas cadeirantes, porque no bairro tem várias pessoas com deficiência e não tinha acesso. Organizaram também estacionamento para bicicletas e matinhos. É muito interessante, porque é uma cidade plana e as pessoas andam muito de bicicleta, né? Isso é muito bacana, apesar de a prefeitura nunca ter feito ciclovias, mas as pessoas usam muito bicicleta, não tinha um espaço, então fizemos um bicicletário, enfim, e discutimos muito a questão de lixo, fizemos alguns trabalhos com eles. Também nesse semestre a gente estava trabalhando com eles numa interação cultural humanística, a horta comunitária, então conseguimos organizar uma horta comunitária com eles, plantamos árvores nas ruas, enfim. E os estudantes o tempo todo, né, dialogando com os moradores e aprendendo com eles, como Paulo Freire sempre relata nas suas obras, nas suas falas, né, não há saber mais, né, de ninguém. O que há é que todos nós temos saberes diferentes, e aí aprendemos uns com os outros. E eu acho que, antes de finalizar, eu queria mencionar que, para
uma das atividades bem importantes que a gente desenvolveu também antes de sair da UFPE Litoral foi a construção do curso de especialização em alternativas para uma nova educação. Esse curso, ele avança para além dos currículos de graduação e licenciatura da UFPE Litoral, porque esse curso, ele não pretende ser um curso, até hoje, né, que trabalha conteúdos, mas que trabalha projetos junto com as pessoas que estão frequentando o curso. Então, é um curso que avança bastante na perspectiva em que fomenta projetos que possam proporcionar uma educação emancipatória de modo a favorecer as transformações das comunidades para uma vida digna e justa para todos, né? E aí já está, esse curso já se transformou num grande movimento, que é o Moane, do qual agora, né, esse vídeo faz parte desse movimento, e esse curso também já está lançando a sua 3ª turma, mas, embora seja um curso de especialização, a frequência, né, e a participação, ela é aberta para todas as pessoas. E é um curso que se preocupa com interdisciplinaridade, interinstitucionalidade, interexperiencialidade, intergeracionalidade, interterritorialidade. É um curso que promove os encontros dos diferentes, das diferenças, para que a gente possa construir espaços educacionais que realmente levem em consideração com muita amorosidade as crianças. É isso, eu agradeço a todos a participação e penso que a minha caminhada agora, ela continua muito forte nas questões sociais e principalmente com relação às mulheres, porque é uma luta que ela ainda tem muito chão pela frente. É isso, muito obrigada. Poxa, Lenir, eu só tenho a agradecer, né? Ouvir você é muito bom. Não Obrigada. tem nem o que questionar, né? Não tem nenhuma pergunta para fazer, porque é muito bom ouvir. Não é a primeira vez, né? Então, muito legal. Não sei se as meninas vão fazer alguma pergunta. Eu fiquei muito emocionada de ver a sua trajetória, né? Ver a trajetória de um educador é sempre emocionante. E quando você fala da sua busca, eu busquei aqui também, lembrei, né, do Rubem Alves falando que eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram e desencaixotar as emoções e recuperar os sentidos. Acho que foi isso que você fez num determinado momento, né, da sua trajetória de educadora e virou a mesa, né? Como está virando a mesa neste momento em busca também de novos sentidos. Parabéns, é uma trajetória linda, Leni, né? Se você contou Obrigada. Rapidamente, mas a gente conhece aí alguns detalhes muito bonitos da sua trajetória. E eu queria que você deixasse, porque você disse que Morin e Rubem Alves foram determinantes, né, na sua virada de educadora. Eu queria que você deixasse aqui para as pessoas que vão assistir esse vídeo, qual foi o livro deles, qual foi o livro de Morin, qual foi o livro de Rubem Alves que marcou muito a sua trajetória de educador? Do Morin, Ciência com Consciência e Os Sete Saberes também, né? São 2 livros bem importantes, mas Ciência com Consciência por conta de eu ser da área de científica e aquele livro, ele revelou muitas coisas que eu não tinha, eu ainda usava muito a ciência, porque eu acho que quando a gente conhece médicos, cientistas, né, quando a gente é criança, quando é adolescente, a gente deusa demais, né? E eu fiquei surpresa, né, quando eu li esse livro do Morin, Ciência com Consciência, por conta de tudo que ele revela, da complexidade e até da maldade, né, do que a ciência é capaz. Apesar que hoje a gente nem pode falar muito isso, né? A gente só tem que falar bem da ciência, porque nós estamos num momento no país bem complicado, mas enfim, tem que relativizar, né? A ciência, ela tem muito mais coisas a acrescentar, significativas e boas, mas ela tem muitos problemas também.
esse livro. E o livro do Rubem Alves, eu vou dizer um que me encantou muito, mas teve outros também, mas a escola que eu sempre sonhei, não imaginava que pudesse existir, né? Quando ele conta quando ele conhece a Escola da Ponte. Então, o Rubem Alves é fantástico. Eu lembro de uma historinha dele, se eu puder contar rapidamente, Claro. que ele fala que a gente subestima as crianças, né? Porque ele enxergava as cerejas do outro lado do muro, as pitangas, aliás, do lado do muro do vizinho dele, né? E só que ele não conseguia apanhar elas, e ele tinha muita vontade, tinha galhos que caíam em cima do muro, e ele dizia para a família dele, tá do nosso lado, eu posso comer essas cerejas, mas ele não alcançava, e ele criou uma colhedora, né, de cerejas. Ele pegou uma vara, pegou uma latinha de massa de tomate usada, botou na ponta, e porque ele ficava pensando assim, meu braço não alcança, mas eu posso ampliar meu braço, né? Então, o Rubem Alves ele é fantástico, né? Porque ele cativa a gente por essas histórias lindas da infância, né? A possibilidade de criativa que a criança tem, né? Junto à natureza. Então, enfim. Recomendo esses 2 livros aí, já vai ser um bom caminho. Obrigada, Leni. Muito bom. Bom, então, assim a gente termina, né, nosso dia de hoje com essa ótima, né, educadora que é a Leni. Muito obrigada, Leni. Eu que agradeço.